Por que temos medo da noite? Vídeo do canal Isaac Ness, patrocinado pelas Artas. É isso, vambora. Musiquinha. Oi, Nossa, vibes, na verdade. meu nome é Isaac Ness e Oi, Isaac Ness. essa é a Nyx. Na mitologia grega, ela é a personificação da noite, É porque Spawn é Creeper. Sim. uma entidade eterna, filha do caos e irmã gêmea de Erebo, a personificação da escuridão. Eu sempre achei fascinante como as narrativas mitológicas tentam e às vezes até conseguem oferecer explicações interessantes para as origens de alguns dos nossos processos mentais, emocionais, aquela parada junguiana, né? O fato de a noite e a escuridão serem duas entidades separadas e complementares tem muito a ver com algo que a gente foi descobrir recentemente Tem medo de góticos que só aparece à noite? Você é a única pessoa no mundo que tem medo de góticos. no ramo da psicofisiologia. Tem um estudo publicado em 2015 por pesquisadoras chinesas que foi meio que revolucionário. Até então, a gente achava que o medo do escuro tinha a ver apenas com o lance da privação de sentidos, do fato de a gente não conseguir ver o que está ao nosso redor. O que essas pesquisadoras conseguiram demonstrar é que o ciclo do dia e da noite também faz diferença nesse sentido. O estudo é muito mais complexo do que isso, mas Pera, me distraí, volta um pouquinho. do fato de a gente não conseguir ver o que está ao nosso redor. Mais um pouquinho. 2015 Eu fiquei muito distraído com a música, porque a música é boa. Eu acho bom. por pesquisadoras chinesas que foi meio que revolucionário. Até então, a gente achava que o medo do escuro tinha a ver apenas com o lance da privação de sentidos, Sim. do fato de a gente não conseguir ver o que está ao nosso redor. O que essas pesquisadoras conseguiram demonstrar é que o ciclo do dia e da noite também faz diferença nesse sentido. Pela ideia de que, tipo, você tá acostumado a ver as coisas e aí vem a noite e você não tá mais. Tudo é muito mais complexo do que isso, mas de Gosta de dano? Foi a música! maneira geral, elas mostraram que pessoas confinadas a um ambiente escuro eram mais propensas a sentir medo quando sabiam que era noite do lado de fora. Porque What? Então, tipo, tá escuro, mas você sabe que a noite tá de fora, então você tem mais chance de ter medo? Será que é por causa da ideia de que você sabe que tem pelo menos luz do lado de fora, mas se você sabe que não tem luz do lado de fora, não é só a falta de luz, é que não tem mais luz. Você não tem segurança em geral? É isso? Mas aí vocês não sabem que tava de noite? Pô, tá, ok, deixa ele cozinhar. por que você acha que os filmes de terror sempre passam nas últimas sessões da noite no cinema? Porque dá medo de noite. Mas, tipo, mesmo. A parada é que, tipo. Eu tô bullshitando aqui, tirando do cu, é claro. Mesmo que você vá ver cinema, tipo, de tarde ver um filme de terror, do lado de fora tá de dia, né? Então você vai acabar o filme, ai meu Deus, que medo! Você sai a luz do sol, te beija no rosto e você fica mais relaxado, porque o amanhã vem, o amanhã veio, amanhã chegou, por mais que seja de tarde. Agora, se você pega de noite, de madrugada, vê um filme de terror, você se caga, sai do cinema, tá de noite. Agora você tem que ir deitar e dormir, porque é o resto da noite, nessa solidão, nesse vazio escuro, continuando estando escuro. É isso. Se só a escuridão fosse suficiente para dar medo, o horário da sessão não faria diferença, porque É mais pelo depois, mas eu entendo. a sala de cinema é igualmente escura em qualquer momento do dia. O lance é que quando a gente sabe que tá de noite lá fora, os efeitos do filme de terror são muito mais intensos. Por isso, quem gosta da experiência do medo como entretenimento sempre vai procurar ver filmes de terror à noite. E é por isso que eu vejo de dia. Por mais que eu goste do terror, tipo, noturno e tudo mais, e do quão mais atmosférico fica com isso, eu quero não ficar me cagando depois, tá ligado? Se for um filme realmente assustador, eu não quero ficar me cagando depois. Eu quero que, tipo, lide com a minha escuridão e depois eu possa. Lide com a minha escuridão ficou muito Ed. Lide com a escuridão e depois eu possa ser beijado pela luz do sol e ter vitamina C correndo em minha pele. E os cinemas se adaptaram para tirar mais dinheiro, quer dizer, para atender melhor essa galera.
É que no escuro, a gente é muito mais vulnerável, porque os seres humanos dependem muito da visão para reagir ao que acontece ao nosso redor. Além do fato de boa parte dos nossos predadores naturais serem animais de hábitos de caça noturnos. Inclusive, naquela nova série de terror da Netflix, Midnight Mass, Missa da Meia-Noite, Ok, yes. o diretor abusa daquele recurso de mostrar olhos solitários. Segundo você, uns 20 minutos, tá faltando vitamina C. Eu tô tomando vitamina C agora. Clara é legal, né, Dana? Não, a Clara é ótima, Mitch. Ela é incrível. Eu criei literalmente um sisteminha aqui em live, que é, às vezes, Claro, vai cair a minha internet. Nós vamos cagar pra isso, ficar escutando uma musiquinha enquanto eu desenho que eventualmente a Claro volta. Essa é a estratégia a partir de agora. Não tem muito o que fazer. Suspensos na escuridão da noite, o que é um artifício de terror muito eficaz por apelar para esses nossos medos primitivos. Os olhinhos brilhantes nos fazem lembrar dos nossos predadores naturais que têm olhos adaptados para o escuro. Depois eu vou te ensinar um macete pra live não cair, mesmo sem a internet cair. Me ensina, porque meu problema não é nem a internet caindo, a live caindo. Exatamente, é justamente o delay absurdo que fica. Mas conversa depois, eu explico depois qual que é a minha situação, que eu tô há, tipo, um mês. E o fato de nós enxergarmos só os olhos deles nos lembra de que Pera, ele tá falando de gatos. Eu gosto de gatos. apelar para esses nossos medos primitivos. No caso, são cachorros. Os olhinhos brilhantes nos fazem lembrar dos nossos predadores naturais que têm olhos adaptados para o escuro. E o fato de nós enxergarmos só os olhos deles nos lembra de que nós não temos a melhor visão para esse tipo de situação. Mas segura aí que a gente já vai voltar a falar da missa. Fala. Frases que eu nunca achei que diria nesse canal. Quem tá andando na floresta Au, baby, I'm praying on you tonight. à noite e ouve um barulho estranho pode cometer 2 erros. O primeiro é achar que é um predador quando na verdade é só o vento ou algo assim. O segundo é achar que não tem um predador à espreita quando na verdade tem. O primeiro erro só faz você se sentir meio ridículo. Eu sempre tomo um cagaço quando eu vejo os gatos de noite. Então, muita gente tem cagaço. Eu não tenho cagaço, eu acho legal. Tipo, sei lá, eu tô andando de noite, no escuro, e tem, tipo, 2 olhinhos na vastidão negra. Eu só penso, é um gatinho, que fofo. Não vou chegar perto, porque deve ser um gato de rua. Mas fofo. Enquanto o segundo pode custar a sua vida. É por isso que quando uma panela cai sozinha de madrugada, sem querer a gente entra em modo de alerta. O escuro e a noite são as condições em que os nossos... Não, irmão. Às vezes eu tô aqui de boas, fazendo minhas coisas no meu escritório, e aí começa a ter um barulho no meu quarto. E geralmente de noite é quando dá o cagaço. Eu moro sozinho. Se eu vendo barulho no meu quarto, eu pulo da janela. Mas acontece que é só minha cortina, porque tá ventando, a cortina tá batendo na janela. É só isso que tá acontecendo. Mas me dá um cagaço, porque tá de noite. Porra! Os predadores naturais tendem a nos atacar. E mesmo que não faça nenhum sentido que tenha uma jaguatirica assassina na tua cozinha, você prefere estar pronto para não morrer caso tenha. No fim, o medo do escuro e o medo da noite são o medo da morte. O que, Sim. inclusive, nos leva de volta à Eu não tenho muita opinião sobre a questão de predador natural, porque, tipo, eu não estudei muito a respeito disso. Mas tudo bem. mitologia grega. Porque Tipo, isso é uma questão de instinto próprio. Eu não sei, eu tô aceitando, tô assinando o que sim com a cabeça. na narrativa da origem do universo, Nyx e Erebo tiveram filhas, e uma das filhas mais velhas da noite era Thanatos, a morte. Mas Isaac, Nyx e Erebo tiveram filhas uma com a outra, mas elas não eram irmãs? Sim, eram sim. Caso você esteja sentindo uma necessidade muito grande de expressar a sua surpresa e indignação por essa relação incestuosa entre 2 entidades cósmicas não... Ai, meu Deus! Na mitologia grega, contada verbalmente uns 2000 e porrada anos atrás, tinha 2 pessoas, no caso, entidades cósmicas, que se relacionavam incestuosamente. Ai, meu Deus! Sim, assim que acontece. Morte mulher, woke. Humanas de uma narrativa de milhares de anos atrás que absolutamente ninguém mais interpreta literalmente, fique à vontade para fazer isso nos comentários. Só se lembre de também reclamar na igreja É instinto humano, não foram feitos para ver a escuridão? Ok, justo. quando falarem sobre o Deus que é 3 pessoas em uma só e um deles é pai do outro, o que faz dele ser filho de si mesmo. Mas, de qualquer Estamos a 0 dias sem falar sobre incesto, é um novo recorde. Eu acho que em mitologia tem um passe. Porque justamente são, tipo...
entidades. Não são nem pessoas exatamente. É meio complicado, né? De forma, Thanatos não é filha das duas. Nyx e Erebor tiveram sim outras filhas juntas, mas a morte é filha só da noite. Tenho quase certeza que Erebus era visto como uma figura masculina, mas foda-se. Eu tenho quase certeza que Thanatos também, mas a esse ponto meio que foda-se. Tipo, tem que lembrar que a mitologia grega tem esse rolê de que é contado por diversas pessoas, boca a boca. Tipo, vão só conversando. Então é claro que vão criar várias versões diferentes. Não tem problema. E também foi mãe de outras entidades eternas, que também são personificações de conceitos da vida humana, como sonho, vingança, amizade, inclusive. Vai que, tipo, uma das vertentes das crenças gregas falava que Zeus era uma mulher e que ela era a deusa dos deuses. É altamente possível. Essa é a questão de religião na antiguidade, não é assim que funciona. Inclusive foi daí que o Neil Gaiman tirou a inspiração para escrever Sandman. Mas curioso como... Tem vertente que acredita em Deus da guerra? Então. Uma das primeiras delas foi a morte. Isso conversa com uma teoria interessante da galera da psicologia. Tá virando louco demais? Grécia, né, viado? Evolutiva, que diz que todos os medos são complexificações do medo da morte. Inclusive já falei sobre isso aqui no canal. Desde o medo do escuro e da noite, até o medo de falar em público, por exemplo, que teria a ver com o medo da rejeição e da vulnerabilidade que há na solidão. Todos os medos têm a ver com morte, então? Tipo, eu tenho uma fobia, que eu não vou falar em público. Eu consigo entender ela como medo de morte, de certa maneira. Dá pra entender isso. Só que, por exemplo, eu tenho um tiquinho de tripofobia. E a galera aqui da live sabe disso. Que já teve alguns momentos que teve, tipo, vários pontinhos. Eu, tipo, não, pula. Eu tenho um tiquinho de tripofobia, mas bem pouquinho. Heterofobia, exato. Mas só um tiquinho. Qual que é o que tem a ver com morte eu ter muito nervoso vendo vários pontinhos? É uma boa teoria. Explica bastante coisa. Mas tem um problema. Diga. Eu quero saber o problema, porque também não faz muito sentido não pra mim. Meia-noite, eu te conto. Caiu coisa. Ai, meu Deus, é a morte. Pronto, peguei. Ah, missa da meia-noite. Ok, vamos lá. Agora sim, vamos... Ok. Essa série é sobre muita coisa, mas principalmente sobre como o discurso religioso... Tripofobia não é a fobia, é a aversão. É associada à noite de possivelmente coisas parasíticas e infecciosas. Faz sentido. Ok, isso faz sentido. Até porque, tipo, eu não tenho medo. Medo. Eu tenho só aquele tipo... coisa. Incomodado demais. Eu não quero lidar com isso. Tem um amigo que tem uma fobia, tipo, muito genuína, de verdade mesmo, bem intensa. Muito intensa, ao ponto de que, tipo, ele desmaia com a agulha. Tipo, ver uma agulha já... Ver uma agulha num filme fazer ele desmaiar, por exemplo. Isso teria uma coisa a ver com morte? Seria mais nervosismo mesmo do que medo, tipo... Medo da própria segurança? Então... E um sistema de crenças bem estruturado para manipular pode fazer as pessoas caminharem por vontade própria noite adentro, se oferecendo aos predadores sem medo da morte, motivadas por um discurso eloquente ou vai gostar do vídeo de Magnus Archive? A gente tem um vídeo de Magnus Archive? O que é Magnus Archive mesmo? Eu esqueci. por eventos supostamente milagrosos. É sobre esse poder de sedução que transforma ovelhas em lobos. Será que existe alguém que tem homofobia, mas no sentido de ter medo de gay? Tem. Ou em algo pior. Se o medo da morte é algo primordial, se ele está embutido no cérebro humano como uma herança da história da nossa espécie, como é possível subverter isso? Como a religião consegue fazer as pessoas desejarem a morte? Bom, existem algumas possibilidades. A primeira delas é que essas pessoas são induzidas a pensar que existe alguma coisa pior do que a morte, da qual a morte pode te livrar. Tá. Algumas religiões fazem isso flagrantemente. Você tem medo da morte? Cuidado! Pior que a morte é a morte eterna. Imagina que terrível. Pior que a morte é a morte 2. Você morrer de novo e de novo para sempre. É quase engraçado pensar no quanto essa estratégia é ridícula e infantiloide. Os caras literalmente estão mandando: você acha que a morte é ruim? Imagina a morte vezes 1 milhão. Pô, mas... Isso aqui não é blasfêmia, tá? Isso aqui não é pra ser blasfêmia, não é pra ser um ataque à religião e nada do estilo. Inferno não seria uma coisa similar?
você deve temer a danação eterna no inferno, que seria exatamente morte vezes 1.000.000. Tá ligado? Enfim. Só não é engraçado porque funciona. A outra possibilidade é menos óbvia, menos provável e mais intrigante. Então a gente vai abrir um espacinho pra ela aqui. Esse é um quadro do Edward Munch. Ele pintou... Tipo, ao invés de você ter medo da morte em si, você tem medo da danação eterna pós-morte. Que é tipo uma sensação pior de que morte, por mais que você já esteja morto. Por isso é Infinito Pecados Infinitos. Muito foda. É, exato. Isso ainda ser tipo Morte 2, se você parar pra pensar. 6 versões diferentes dele ao longo da vida. Apesar de serem meio ignorados por muita gente, inclusive gente que gosta do Munch, esses quadros são um caminho muito bom para entender a trajetória do cara, porque as diferenças estilísticas entre eles são bons exemplos das Ainda tem Purgatório, que seria uma Morte 1.5, faz sentido. diferentes fases desse pintor. Mas apesar de as diferenças estéticas, o assunto é sempre o mesmo. Um homem de casaco escuro Mas que morte, Death. com a cabeça encostada no peito de uma mulher ruiva que tá com o rosto próximo do pescoço dele e o beijando? O crítico de arte Stanislaw Przybyszewski, que inclusive era amigo pessoal do Munch, chamou a versão original da pintura de Vampiren na primeira vez que ela foi exposta. E por esse nome ela ficou conhecida. Dá pra ver por quê, né? Não é só o lance da boca perto do pescoço, mas o cabelo vermelho dela, que escorre ao redor do homem como se fosse um líquido viscoso. E na versão de 1916, o pintor mudou um pouco o corpo da mulher, levantando Legal, Peter Parker e Mary Jane. Ela só é ruiva! Não é nada além disso. os ombros e abaixando a cabeça dela, o que reforça a ideia de que ela tá enterrando a boca no pescoço do cara. É uma Mas o vampira. Munch nunca gostou desse nome que foi dado ao quadro na primeira exposição dele. O nome original, escolhido por ele, era Amor e Dor, o que nos leva de volta à mitologia grega. Teve outro relacionamento proibido entre deuses que deu o que falar. E é claro que ela, a mais emocionada do Olimpo, estava envolvida. Aham. Apesar de ser casada com Hefesto, Afrodite se apaixonou por Ares, o irmão do marido. Ares, como vocês devem saber, é o deus da guerra, do sangue, da dor. Afrodite, por outro lado, é a deusa do desejo, da paixão, dos afetos, dos impulsos, da carência, da saudade. Lembram quando eu disse que a mitologia às vezes serve O abuso de Deimos mencionado, assim. para explicar um pouco como a nossa cabeça funciona? Eu acho que esse é outro bom exemplo. Porque a gente fez isso, né? A gente deu um jeito de juntar dor e sofrimento com desejo e paixão. E daí vêm as histórias modernas de vampiro, de Drácula do Bram Stoker, a entrevista com o vampiro da Anne Rice. Quando eu ouço o discurso dos religiosos de Missa da Meia-Noite, que dizem que estão dispostos a tudo para servir os caprichos de uma vontade suprema, eu não sei se eles estão só enganados pela narrativa metafísica ou se no fundo é um impulso autodestrutivo. Para ser sincero, eu ainda não cheguei a uma conclusão sobre isso e acho que tentar dar uma resposta objetiva aqui nesse vídeo seria irresponsável e desonesto da minha parte. Não seja desonesto. Ser desonesto é coisa de gente boba. Então, eu quero saber, o que vocês acham? Eu não sei. Essa conversa continua lá naquela plataforma roxinha de lives. Imaginei. Que tá aparecendo aí na tela. Inclusive, também tá aparecendo aí na tela a chave do Pix desse canal. Bom vídeo. Eu não saberia te dizer de onde que vem exatamente o tal medo da noite. Não é algo que eu pessoalmente consigo lhes dizer. A gente teve várias teorias aqui. Eu acho que justamente que ele usou o exemplo do cinema. Eu acho que justamente a ideia de você ir no cinema durante o dia para ver um filme de terror, sair e de dia você ficar mais tranquilo, é justamente de vem a manhã após o caos que é a noite. É o que eu mais tiro desse vídeo e dessa ideia inteira. O resto é muito mais, tipo, filosofando sobre o conceito da noite da morte e blá blá blá. É interessante. Ser honesto é coisa de quem usa Rugal? É verdade.